Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem, estão vendo a tela compartilhada. Sim, professor. Maravilha, então, pessoal. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Lembrando que essa aula está sendo gravada e, ao final, será disponibilizada lá na playlist da sala de vocês. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, então, vamos aí estudar do artigo 19 ao artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão verificar que eu atualizei o material e agora ele vem com esclarecimentos, ele vem com indicações de leitura e indicações de estudos para cada artigo, para cada inciso, para cada parágrafo. Então agora nós temos um material mais atualizado, um material com indicações de estudo, né, para aqueles que desejarem. Bom, iniciamos então o capítulo 3, que trata aí do direito à convivência familiar e comunitária e também das disposições, né, aí, que existem relativas ao tema. Então é extremamente importante que nós observemos essas disposições gerais também. O artigo 19, ele diz aí na sua redação que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Vocês verão na aula de hoje alguns conceitos de família, né? Não haveria necessidade de tantas distinções, mas o legislador assim preferiu, né? O importante, vocês vão observar que sempre há preferência, sempre a disposição da lei é que a criança ou adolescente seja mantida em sua família natural, né? Esse é o grande objetivo aí da nossa norma, esse é o grande objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, a manutenção da criança e do adolescente na sua família natural. Esse é o grande objetivo. E qualquer situação além dessa, que seja uma medida de exceção. Então, dentro dessa perspectiva, dentro deste objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que nós observamos, então, e iniciamos aqui a nossa aula de hoje, né? Lembrando, então, guardem esse aspecto importante. Sempre, né, o objetivo maior do Estatuto é criar condições, é criar meios para que a criança e o adolescente permaneça no seio da sua família de origem. Pessoal, é o que eu disse, nós temos vários termos que vocês verão durante a aula de hoje. Família de origem e família natural é a mesma coisa. Quem é a família de origem ou quem é a família natural, né? São os pais. São os pais. Essa é a família de origem ou família natural. Agora, nós sabemos também que existem exceções, né? E as exceções, elas serão tratadas por políticas públicas. Ou seja, o que são essas políticas públicas? Elas devem criar meios, elas devem criar oportunidades para que essa criança, em sendo necessário, seja colocada em uma família extensa ou em uma família substituta, ou até mesmo a criação, como nós veremos mais adiante ainda na aula de hoje, do apadrinhamento. Então, ou seja, a partir do momento em que nós estamos diante de situações excepcionais, por que eu digo excepcionais? Porque a regra é que a criança ou adolescente fique com a sua família natural, com a sua família de origem, né? Mas em caráter, então, excepcional, né? Após frustradas todas as tentativas de manutenção dessa criança na sua família de origem, por meio de políticas públicas específicas, né? Que todo município deve implementar, então aí a competência dos municípios, né, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, todo município deve criar políticas para implementar em casos excepcionais, para que essa criança seja, ou esse adolescente, seja colocado em uma família substituta.
Então, nós temos aí disposições legais que tratam deste tema, né? É lógico que, numa medida excepcional como essa, ou seja, onde a criança ou adolescente traumaticamente, porque isso é um procedimento traumático, isso é um procedimento invasivo. Então, numa situação dessa de trauma, onde seja necessário a retirada dessa criança e adolescente da sua família natural, né? Logicamente que quem deve proceder, quem deve agir pela aplicação dessa medida é a autoridade judiciária competente, ou seja, o juízo da infância e da juventude. Então, essa é uma outra medida extremamente importante, né? Saber que Conselho Tutelar não tem essa prerrogativa, não tem esse direito. Saber que o Ministério Público não tem essa prerrogativa, não tem esse direito. Quem pode determinar uma medida excepcional dessa, quem determina, quem manda, quem aplica, é a autoridade judiciária. Já o parágrafo 1º do artigo 19 diz que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, né? Esse acolhimento familiar é numa família substituta, logicamente que não é na sua família natural ou de origem, terá a sua situação reavaliada a cada 3 meses. Olha aí uma outra excepcionalidade, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade da reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei, que nós veremos na nossa próxima aula, o artigo 28. Então, olha só, esse parágrafo primeiro, ele também é um parágrafo extremamente importante, porque ele já está tratando da excepcionalidade. E eu disse para vocês que o caput trata da regra, que é a manutenção da criança e do adolescente na sua família de origem, na sua família natural. O parágrafo primeiro trata, então, da exceção, né? Mais uma vez, fica aí as indicações de leitura para vocês na sequência. O grande objetivo desse artigo 19, e principalmente do parágrafo 1º do artigo 19 é, primeiro, manter essa criança em situação de acolhimento na sua família. Em medida excepcional, em medida extraordinária, né, que ela seja, então, colocada em família substituta ou acolhida por programa de acolhimento institucional por tempo determinado e mínimo. Tanto é que aí, o próprio texto da lei diz, olha, a cada 3 meses, no máximo, isso é importante dizer, no máximo, a cada 3 meses, né, deve-se observar, deve-se analisar a possibilidade da reintegração desta criança ou adolescente na sua família. Ou seja, se ela tiver no acolhimento familiar ou institucional, seja família, né, então, aquela que não é a família natural, família substituta, o grande objetivo é, por meio das políticas públicas, né, que possa essa criança voltar para o seio da sua família natural ou família original. Esse é o grande objetivo. Tanto é que esse acompanhamento por equipe interprofissional ou multidisciplinar acontece tanto com a criança quanto para com a sua família, né? Criando meios, criando modificações, criando condições para que essa família volte para a sua casa, então. Então, sempre que houver a necessidade desse acolhimento para o melhor interesse, né, para o cumprimento do melhor interesse da criança e do adolescente, seja em família substituta, seja em instituição estatal, que seja pelo período mais breve possível, né? Mas vocês vão perceber algo além disso. Mesmo que seja institucional, né, que garanta-se, que proveja-se o meio da criança sair dali o mais rápido possível. Não é o local adequado, não é o ambiente indicado para uma criança e um adolescente em uma instituição, né? Mesmo que seja a melhor possível, não é o local que deveria ali a criança estar. Então, sobre esse aspecto, sobre essa reavaliação periódica, no máximo a cada 3 meses, né, nós temos que ver que é uma medida também
ainda excepcional, né? E em caso de reintegração familiar, comprovadamente não seja possível, ou seja, olha, está descartado, ela não tem como voltar para a família natural dela, né? Então, nessa hipótese, se não há essa possibilidade, se é algo definitivo, de acordo com os laudos, os relatórios elaborados por essa equipe interprofissional ou multidisciplinar, aí nós passamos para um outro procedimento ainda mais grave, né? Para um outro procedimento ainda mais traumático, que é por parte, então, do Ministério Público, do ajuizamento da competente ação de destituição do poder familiar, ou seja, do rompimento total e definitivo dos laços, dos vínculos familiares entre essa criança e adolescente para com a sua família natural, né? Então, ou seja, esse é um dos requisitos, esse é um dos pressupostos para que essa criança ou adolescente seja, então, colocado ou esteja apto em condições de adoção, né? Então, esse é um fato importante. Lembrando que essa ação de destituição do poder familiar, ela rompe, ela extingue o vínculo familiar entre essa criança e os seus descendentes, né? Ela vai romper qualquer laço de parentesco por força de uma decisão judicial. E lógico, enquanto essa criança está agora, né, já buscando aí, o Estado, melhor dizendo, está buscando condições para a destituição do poder familiar, nada impede que essa criança ou adolescente já seja colocada, né, mediante tutela ou guarda, a uma família, né? Esse é o grande objetivo também, ou seja, que ela já tenha, a partir desse momento, o acolhimento necessário para que ela possa continuar ali a se desenvolver, né, de forma digna. Então, esse é um objetivo também aqui do parágrafo 1º, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem sempre à vontade, participem, manifestem, né, perguntem aí, seja pelo chat, seja pelo microfone, fiquem sempre à vontade. Pessoal, já avisei aqui no chat, tá? Não há necessidade de colocarem o nome e o RA no chat. A chamada será feita nominal ao final da aula, diretamente no sistema da universidade. Então, não há necessidade de colocarem aqui o nome e o RA no chat, tá bom? Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional, não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Então, o parágrafo 2º vem complementar o que eu já expliquei lá no parágrafo 1º, ou seja, que a institucionalização de crianças e adolescentes também é uma medida excepcional, né? Que não é o melhor local para que elas estejam. Esses institutos de acolhimento, a casa-abrigo, não é o melhor local para que essa criança ou esse adolescente ali permaneça por muito tempo. Então, aqui o que se vê é a permanência máxima por 18 meses. E aí, logicamente, que vai surgir a pergunta, vai para onde depois, né? Se ela não for adotada, ela vai para onde? Né? Aí nós temos alternativas, ou pelo menos em tese, pelo menos nos termos da lei, a lei dá uma resposta para essa pergunta, né? Nessa situação, nós temos as famílias substitutas e nós temos até mesmo o que eu já disse para vocês no início da aula, o apadrinhamento, que nós veremos mais detalhadamente daqui a pouco, né? Importante dizer ainda que esse acolhimento institucional, né, não significa dizer aqui que já houve o rompimento, né, já houve aqui a destituição do poder familiar da família, né? Muitas vezes aqueles pais estão passando por um tratamento de desintoxicação de drogas e álcool, né? E por esse período a criança deve ficar institucionalizada também, aguardando, né, que os pais tenham condições de recebê-las novamente num novo seio familiar, num local adequado, num local seguro, que possa garantir ali o melhor interesse das crianças e dos adolescentes, né? Então, importante dizer que a lei garante que não deveria se prolongar por mais de 18 meses esse acolhimento institucional. Na prática, não é bem assim,
tá? Na prática, muitas crianças, muitos adolescentes ficam, às vezes, a infância toda acolhidas institucionalmente, né? Nós não podemos aqui também tapar o sol com a peneira. Não é assim que funciona. A lei, ela é perfeita, é o que nós sempre falamos, né? O problema não é criar leis novas, é aplicar as leis existentes conforme elas estão previstas. Se aqui fala que não deve se prolongar por mais de 18 meses, ou seja, ficou por mais de 18 meses, ou vai para uma família substituta, ou vai para uma família extensa, ou vai para adoção, né? Se não tem condição, se não tem meios para que essa criança volte para o seio familiar, salvo alguma exceção que pode acontecer esporadicamente, né? A instituição não é o local de vivência dessa criança. Ela não tem que viver ali. Ela tem que ficar ali transitoriamente, temporariamente, até que ela seja novamente reinserida no núcleo da sua família. Então, esse é um aspecto também extremamente importante. Esse é um fato que deve ali ser considerado, né? E por isso que eu disse, o fato dela estar acolhida numa instituição não quer dizer que houve o rompimento do poder familiar. Na verdade, o que se deve haver, se isso ainda não aconteceu, é o resgate dessa família, né? Para que a criança ou adolescente seja novamente acolhida no núcleo da sua família natural. Caso isso não seja possível, que ela seja então colocada em família substituta. Pessoal, quem é uma família substituta? Famílias substitutas são pessoas que se cadastram com esse interesse, com essa intenção, né, de acolherem também temporariamente, também transitoriamente, crianças e adolescentes. A família substituta é aquela família que não tem interesse na adoção. Ela se compromete ao acolhimento, mas não tem interesse na adoção. Então, esse é um outro aspecto importante também, né? Um outro fato que nós aí devemos considerar sobre, sobre esse acolhimento, sobre as pessoas, sobre essas crianças e adolescentes, é algo extremamente importante. Ou seja, é a circunstância, é o fato de que, né, não há aqui meios capazes, não há aqui informações a respeito do que acontece. Ou seja, tá, e se não tem família substituta, e se não tem família extensa, se os pais não continuam, automaticamente então vai ter o rompimento do poder familiar, o Ministério Público vai propor essa ação, né? E lógico que nós não temos essa resposta, a lei não traz aqui essa resposta para nós. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será incluída em serviço de programas de proteção, apoio de promoção, nos termos aí do parágrafo 1º do artigo 23, incisos 1 e 4, do caput do artigo também 101, incisos 1º a 4º do caput do artigo 129 desta lei também, né? Então, parágrafo 1º do artigo 23, incisos 1 a 4 do artigo 101, incisos 1 a 4 do caput do artigo 129. Então, o que é que o parágrafo 3º diz para nós? De uma forma mais simples e mais objetiva a manutenção ou reintegração dessa criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. E aí, se o fato é que a família, por exemplo, não tem condições financeiras de criar essa criança ou esse adolescente, cabe então ao Estado. Compete ao Estado prover essas condições. E aí o próprio texto de lei diz como? Pela inclusão em serviços e programas de proteção, apoio e promoção. Então, o próprio Estado diz como a própria lei, perdão, diz como o Estado deve agir para que ocorra, então, né, a volta dessa criança e adolescente para o núcleo familiar, pelo fortalecimento desse convívio. Então, é extremamente importante. E aí é onde vocês vão ver a repetitividade da lei, o reforço do seu objetivo, na verdade, nos parágrafos que se seguem, né? No parágrafo 4º, diz que será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe e o pai privados de liberdade. Vamos voltar aqui. A mãe e o pai privados de liberdade. Né? Então, se essa mãe e esse pai
se eles são privados de liberdade, ou seja, eles estão presos, é garantido por lei essa convivência, né? Seja por aqueles que estão ali na guarda, na tutela dessas crianças e adolescentes, para que garantam essa visita, né? Seja pelos responsáveis da instituição onde eles estejam acolhidos, né? Então, é importante, e não há necessidade de uma autorização judicial para que hajam essas visitas. É um direito do preso, inclusive lá previsto na lei de execução penal, na LEP. Né? Então, essas visitas elas são fundamentais sobre dois objetivos principais. O primeiro, que os vínculos familiares não sejam rompidos. Esse é um grande objetivo. Que o pai e a mãe que estejam ali privados da liberdade, né, saibam que existe alguém que os espera quando eles saírem da cadeia. Então, esse é um objetivo. Pessoas que dependem deles para essa situação. Né? E o outro objetivo é o oposto. Né? É para as crianças também. Que elas não percam esse contato com os pais, né, dependendo da quantidade de pena privativa de liberdade que a eles tenha sido imposta, que eles não percam essa afetividade, né, que eles sejam motivadores para que os pais e as mães, de fato, cumpram, né, que o processo de ressocialização seja um processo extremamente eficaz. Aqui existe um outro fato, né, que essa visita seja, logicamente, que ela ocorra com as devidas cautelas, né? Que não seja a criança exposta a uma condição vexatória, constrangedora, assim como também essa condição vexatória e constrangedora não seja imposta também aos reeducandos, à mãe ou ao pai, ou a ambos, privados de liberdade. Então, que o local dessa visita seja um local adequado, né? Que não seja constrangedor e que não imponha ali na cabeça da criança, logicamente, aquela visão da segregação da liberdade. Que saiba, logicamente, que tenha conhecimento de que estão ali porque pagam por um erro cometido, mas que sairão, e que sairão dali como pessoas melhores. Esse é o espírito da lei. Parágrafo 5º. Será aí então garantido, né? Vamos observar o que diz para nós o texto da lei. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. É lógico, né? Se tem o direito dessa convivência, no caso da mãe e do pai privados da liberdade, assim também tem o direito, em hipótese da mãe adolescente também que esteja ali em acolhimento institucional. Como nós sabemos e como é prescrito ali na própria lei de execução penal, a mulher tem o direito, né, a mulher tem o direito de permanecer, de ficar com o filho até os 4 meses, né, do filho. Então, ou seja, até os 4 meses de idade da criança, a mãe tem o direito de ficar com ela até para que cumpra ali o seu dever de amamentação, né? E isso tanto na hipótese da reeducanda, quanto na hipótese aí da mãe adolescente que está em acolhimento institucional, que está privada da liberdade em razão da prática de um ato infracional, né? Então, da mesma forma, o grande objetivo é não perder aí o vínculo familiar. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. A mãe adolescente, né, nós sabemos que é uma exceção, não é uma regra. Né? Deve, pelo menos assim, ser compreendido. Nenhuma mulher engravide na sua adolescência. Essa é a regra que nós devemos observar. Exceções existem. E caso ocorra uma exceção como essa, então que essa adolescente seja acompanhada por programas especializados, com expertise própria, para prover ali o necessário de compreensão, de amadurecimento, né, de responsabilidade sobre essa adolescente em razão desta nova vida que ela gera. Então, esse atendimento aí às mães adolescentes, ele é independentemente de estarem inseridas ou não em programas de acolhimento. Então, mesmo que ela não esteja institucionalmente acolhida, toda jovem adolescente deve ter este apoio,
institucional, esse apoio do Estado, né, melhor dizendo, para que ela possa, então, de acordo aí com um plano individual e familiar de atendimento, para que ela possa ser inserida, né, para que a ela seja encaminhado, então, ali, e provido as necessidades específicas da mãe e do filho, seja com relação à gravidez, seja com relação à alimentação, né, e, logicamente, que por ser uma gravidez de risco, toda gravidez de adolescente é uma gravidez de risco, que ela seja acompanhada num pré-natal ainda de forma mais próxima, de forma mais específica. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Até já comentamos, né, falando um pouquinho lá da introdução do Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos sobre essa possibilidade, né? Logicamente que seria muito melhor que essa mãe tivesse condições físicas, psicológicas, econômicas de ficar com o seu próprio filho, de criar o seu filho, né? Mas caso ela esteja conscientemente decidida. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa decisão de entregar o filho, né, para adoção também não pode ser considerada aquela medida, aquela decisão tomada no momento de estresse, no momento de desespero, né, no momento onde ela pode estar sofrendo, por exemplo, o estado puerperal durante ou logo após o parto, ou, né, senão, até mesmo ali sob a influência de uma depressão pós-parto. É aquela decisão consciente, é aquela decisão esclarecida, é aquela decisão da qual, logicamente, não pode haver dúvidas de arrependimento. Fala, André, mas é difícil a gente ter uma certeza como essa, por isso que não é uma medida que tenha que se tomar, né, de inopino, não é uma decisão que tenha que se tomar de forma corrida, de forma impensada. E é por isso que é muito melhor esse incentivo, né? Ou seja, a conscientização de mulheres de que caso elas não queiram de fato criar o próprio filho, mas que também elas não precisam praticar um aborto ilegal, né, correndo inclusive risco de vida, que elas não precisam colocar essa criança em risco de vida, né, deixando, abandonando em lugares ermos, em banheiros, em lixeiras. Então, ou seja, é dizer para ela, olha, não é crime entregar o filho para adoção, né? Pelo contrário, também é um ato de amor, também é um ato de amor. Logicamente que o amor maior seria que ela criasse, mas ela tem que ser respeitada, né, nessa decisão. Né? Muito melhor entregar o filho para adoção para que ele não sofra, para que ele não seja exposto a determinadas circunstâncias que não vão de encontro ao melhor interesse da criança e futuramente do adolescente, do que obrigar essa mulher a criar o próprio filho contra a sua vontade. Então, sempre que houver aí esse objetivo, sempre que houver esse desejo, né, é onde nós verificaremos aí a possibilidade, é onde nós verificaremos o fato de que essa mulher deve, então, ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude com esse objetivo, ou seja, de que, de fato, essa criança possa ser colocada ali para adoção, entregue para adoção. E essa é uma previsão que visa evitar, eventualmente, a adoção intermediária, ou seja, né, entregar essa criança diretamente para alguém. Né? É um fato também importante que a mulher, aqui no caso a gestante, ela não pode escolher quem é que receberá essa criança em adoção. Né? Não compete a ela essa escolha. E isso significa dizer algo importante, ou seja, está se evitando, ela não vai saber quem serão os adotantes do seu filho, ela não vai saber onde essa criança vai morar, né? Por quê? Porque do contrário, se não fosse assim, se ela escolhesse, olha, já tem a família que vai ficar com meu filho, né? Nós poderíamos estar ali diante, por exemplo, de uma negociata, nós poderíamos estar diante ali, por exemplo, de uma venda de um recém-nascido. Então, por isso que ela não tem essa capacidade de escolha, de determinação de quem ficará com o seu filho. Então, esse é um aspecto também aí importante sobre esse tema, né? Para evitar, logicamente, essas questões.
O parágrafo 1º do artigo 19A, ele vem dizer que a gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará o relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal, né? Então, ou seja, esse ouvir é muito pouco. Na verdade, o que se precisa aqui é compreender, é a compreensão de que aquela mulher de fato tem consciência do ato de entregar o seu filho para a adoção. Então, essa compreensão é muito mais extensa do que simplesmente uma oitiva. É a conscientização acerca dos seus direitos, né, de que alguém que talvez esteja ali passando necessidade tem o direito de ter o apoio do Estado, de às vezes até receber algum tipo de vantagem econômica para poder ajudar ali na criação do seu filho, né, estar inserida em algum programa social, né, mas ela tem que estar extremamente consciente, né, ela tem que estar extremamente esclarecida quanto ao ato de entregar o filho para a adoção. Então, sempre de forma protetiva, tanto a mulher quanto a criança, essa é uma decisão que não se toma de forma imediata, essa é uma decisão que não se toma de forma impensada ou inconsciente. Já o parágrafo 2º diz que de posse, então, deste relatório, ou seja, depois de ouvi-la, depois de compreender essa mãe, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe mediante sua expressa concordância à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado, né? E esse atendimento especializado, então, tem aí como finalidade, logicamente, garantir, né, primeiro, que a sua saúde seja mantida, que ela tenha um atendimento médico, que ela tenha um acompanhamento adequado em relação à sua gravidez. Nós temos ainda, né, o fato de que tanto o SUS quanto a assistência social têm um papel importante nesse aspecto, porque são as portas de entrada dessa mulher ali, para que ela possa, então, compreender, né, o que é a gestação, né, o que é a maternidade, inclusive compreender também o ato de entrega do filho para a adoção. Então, esse é um fato extremamente importante, né? É lógico que, com o nascimento dessa criança e com o desejo manifesto ali, coerente, de não criar o próprio filho ou de entregar ele para adoção, automaticamente aí a Justiça da Infância e da Juventude deve ser comunicada para que os procedimentos sejam tomados a fim de que essa criança seja então preservada, que essa criança seja protegida, né, e logicamente acolhida até que ela seja colocada numa família substituta, até que ela seja colocada já numa família de adotantes. Parágrafo 3º. A família extensa, a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Ou seja, olha como essa questão é interessante, né? E o Estado faz de tudo para que essa criança não seja colocada em adoção. Então vamos supor que essa mulher deu à luz, né? Nasceu essa criança está em acolhimento institucional recém-nascida. O Estado, ele ainda garante, ele ainda permite que durante 90 dias alguém procure por essa criança, né? Alguém, de algum modo, fique sabendo que a mulher deu à luz e procure saber dessa criança. Quem são essas pessoas? Um suposto pai dessa criança, né? E família extensa são os demais parentes. A família extensa são as demais pessoas que têm algum tipo de vínculo de afetividade com essa criança. Então, ou seja, né, a criança não será colocada imediatamente em adoção, né? A mãe não quer? Tudo bem. Durante 90 dias existe a possibilidade da família extensa manifestar o seu desejo no acolhimento, na tutela, na guarda dessa criança, né? E aí, então, se não existe a família extensa, aí essa criança ou continuará institucionalizada, que não é o correto, que não é o recomendado, ou será ali, então, colocada numa família substituta, né? Para que essa família cuide dela. Lembrando que a família
substituta, né? Tanto pode ter ali o desejo na adoção, como não, né? É uma família que é cadastrada com o intuito de cuidar, como eu disse, temporariamente, provisoriamente, de crianças ou adolescentes. Né? Uma outra impropriedade aí que nós observamos aqui neste parágrafo é o fato de que decorre de uma aparente confusão entre a família extensa e a família substituta. Então, para que não hajam dúvidas, para que vocês não se confundam, família extensa é aquela onde existe um parentesco entre os indivíduos e essa criança ou adolescente, no caso aqui a criança, existe um vínculo afetivo, existe um vínculo biológico, ou seja, são pessoas que têm algum tipo de ligação afetiva com essa criança. Como eu disse, sejam pais, né, sejam os avós, tios ou qualquer outra pessoa que tenha algum tipo de vínculo afetivo. Então, a preferência ainda é da família extensa. Caso não tenha família extensa, já vimos que por até 18 meses essa criança pode ficar institucionalizada, não mais que isso, né? E aí, então, deve-se procurar ou uma família substituta ou, logicamente, já uma família com o objetivo de adoção. Né? Lembrando que ainda o processo de adoção no Brasil é um processo lento, é um processo moroso sobre esse aspecto, né? Mas, logicamente, que ele tem aí os seus objetivos, ele tem a razão de ser, até para melhor proteção dessa criança e desse adolescente. Parágrafo 4º. Né? O parágrafo 4º diz que, na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar, então, a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional. Então, esse é um aspecto importante também, né? A mulher já manifestou o seu desejo de entregar essa criança para adoção, não existe indicação de genitor, né? Não existe conhecimento de ninguém ali representante da família extensa, ou seja, dos parentes mais próximos. Aí sim, abre-se um processo de extinção do poder familiar, do rompimento total e irreversível da parentalidade, né, desta mãe para com seu filho ou filha, e aí essa criança será colocada, então, como dito aí, já em uma família, né, sob guarda provisória, numa família que esteja cadastrado, que esteja na lista de adoção ali da comarca, da vara da infância e da juventude. Então, é essa família, né, por uma ordem cronológica, por uma ordem de aptidão, é que terá o direito, se assim o desejar, né, estiver devidamente habilitada, a guarda provisória dessa criança, com a finalidade, aí sim, não é mais uma família substituta, é uma família que tem o interesse na adoção. Então, sobre todos esses aspectos, é que nós temos aí a possibilidade, então, desse direito, né, do direito da mãe em entregar o filho para adoção, do direito de até 90 dias da família extensa procurar essa criança ou adolescente, né, a fim de que possa também ter a guarda dela, né, e caso nada disso aconteça, aí sim, em última hipótese, ela é colocada aí em processo de adoção. Então, todas essas garantias são mantidas, né, levando-se em consideração ainda o fato de que essa entrega dessa criança para adoção deve-se levar em consideração nenhum vício de vontade, nenhum vício de consentimento dessa genitora, até porque vocês sabem que o vício de consentimento anula qualquer tipo de determinação, anula qualquer tipo de negócio jurídico, né? No caso aqui não é um negócio jurídico, é a vontade, é o desejo de não criar o próprio filho, né? Mas o vício de consentimento, ele anula qualquer vontade externada. Então, esse é um fato também aí importante. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver um pai registral ou um pai indicado,
deve ser manifestada na audiência a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantindo o sigilo sobre a entrega. Então, o que nós temos a respeito disso? O que nós temos a respeito dessa manifestação da vontade, né? Não é uma manifestação de vontade de qualquer modo. Existe aqui o desejo, existe aqui a manifestação dessa vontade. Então, ela tem que ser dada ali perante um juiz, lá na audiência, né? Essa vontade de não criar o filho, essa vontade de entregar o filho para a adoção. Então, a partir do momento em que esse direito ele é resguardado, isso existe para que não haja ali nenhuma brecha, nenhuma possibilidade, né, para que os pais possam indicar qual casal que pretendem entregar o filho, como acontecia lá no Código de Menores, né? É importante dizer também. Então, hoje não existe mais, ou seja, não existe mais a possibilidade jurídica dessa entrega vinculada, dessa entrega destinada, né, com um receptor correto ali, certo, identificado. Até para que não haja, como nós já falamos aqui, a comercialização, de algum modo, de recém-nascidos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor e nem a representante da família extensa, olha só, nessa audiência, então, não aparece o genitor, não aparece a genitora e não aparece nenhum parente interessado na guarda dessa criança. Para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar. Ela não extingue o poder familiar de início também, né? Isso é importante dizer. Essa extinção do poder familiar não se faz de plano, precipitadamente. Então, ela suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada em guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Por que não ocorre essa suspensão de imediato? Porque não se sabe quais as razões do não comparecimento da mãe, do pai ou de qualquer membro da família extensa. Não se sabe os motivos do não comparecimento nesta audiência. Então, precisa se apurar. Por que não compareceram? Esse é o grande objetivo, ou seja, que seja cumprido o devido processo legal, com contraditório, com ampla defesa, nesse processo, depois sim, de extinção, de destituição do poder familiar, né? Por isso que se age com essa cautela de primeiro suspender o poder familiar, coloca essa criança numa família que a acolha, e aí então continua-se o processo, buscam-se outros meios de verificar qual é de fato a intenção dos genitores ou se existe ali a presença da família extensa que tem a vontade da adoção ou da guarda dessa criança. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem um prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia em que terminar o estágio de convivência. Ou seja, né, eles passarão por um estágio de convivência. Como é que é esse estágio de convivência? Vamos supor que essa criança está institucionalizada. Então, durante algum período na semana, seja lá 1 hora por semana, 2 horas por semana, né, esses pais pretensos adotantes, eles vão lá na instituição e começam a conviver ali dentro com essa criança. Depois de um período de adaptação, eles podem retirar essa criança para passar, por exemplo, uma manhã, uma tarde, para passar um dia. Depois essa criança começa a posar na casa deles. Depois essa criança começa a ficar definitivamente na casa deles. Todo isso é um processo desse estágio de convivência. No início ele é monitorado, ele é acompanhado e depois ele passa a ser desacompanhado. E aí terminou esse estágio de convivência. Esses pretensos adotantes não são obrigados a adotar. Se por algum motivo eles, olha, nós não temos vocação para ser pais mesmo, nós não temos paciência para cuidar dessa criança, nós não temos habilidade, não é esse tipo de vida que nós queremos para nós queremos ter liberdade. Então, tem 15 dias para entrar com a ação de adoção dessa criança, após o término do estágio de convivência. E se não entrar com a ação nesse período de 15 dias?
o juiz determina a busca e apreensão dessa criança e a institucionalização dela ou a recolocação nela numa família substituta, né? Então, ou seja, essa é uma medida de urgência, essa é uma medida extremamente eficaz para a proteção dessa criança também quando, né, ali os adotantes, né, os candidatos à adoção, não cumpram com a sua obrigação, ou seja, no prazo de 15 dias após o término nesse estágio de convivência, promovam a ação de adoção. Se não o fizerem, ali então, né, o juízo da infância e da juventude, com a atuação do Ministério Público, tomará ali as decisões cabíveis. Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores, conforme traz aí a manifestação do parágrafo anterior, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Olha só o que nós estamos falando. Aqui mudou um pouquinho de assunto. Na hipótese de desistência dos genitores, ou seja, se naquela audiência que eles têm que comparecer para manifestar sua vontade de fato entregar o filho para adoção, eles falam que não, que eles querem ficar com a criança, né? Logicamente que eles têm esse direito, o filho é deles. E aí então, pelo prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, eles serão acompanhados, né, pela Justiça da Infância e da Juventude, para ver se de fato eles estão cuidando bem daquela criança, se eles não estão permitindo que essa criança fique em estado de abandono, né? E é importante esse período de 6 meses, né? Acompanhamento, quando eu digo da Justiça da Infância e da Juventude, logicamente que é pela assistente social, pela psicóloga, pela nutricionista, por todas aquelas pessoas que têm ali uma obrigação legal também do acompanhamento, né? Da proteção dessa criança, adolescente, seja oficiado ao Conselho Tutelar para que faça relatórios periódicos, acompanhe, verifique se essa criança não está sendo exposta a nenhuma condição ali de maus tratos. Então, é importante, mas o direito, isso é importante nós observarmos, o direito é dos pais em decidirem que pretendem ficar com a criança e não colocá-la em processo de adoção. Então, essa é uma outra prerrogativa, esse é um outro direito que os pais têm. Parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Nós veremos o artigo 48 lá na frente, né? Mas a mãe, ela tem o direito, ela tem a garantia desse sigilo, né? Importante dizer que, logicamente, pode haver aqui um pai que não saiba dessa gravidez. Vamos supor que aconteceu essa gravidez lá de um encontro esporádico, né? Como se diz, só de uma ficada. Ou seja, então, naquela situação, às vezes o pai nem sabe que aquela mulher estava grávida de um filho seu, né? Mas, logicamente, ela tem o direito de manter, ela tem o direito aí de garantir, então, esse sigilo sobre o nascimento da criança, principalmente quando ela tiver aqui a intenção, ela tiver o desejo de entregar o filho para a adoção, né? E esse direito ele é garantido em razão do próprio direito fundamental que essa mulher tem, né? Ou seja, em ser observado ali o seu direito de disposição, já que ela não está praticando crime nenhum. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidos não procurados por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Ou seja, crianças abandonadas, crianças perdidas, qualquer criança ali que esteja nesse processo de acolhimento, passou 30 dias, não houve procura, logicamente que tem que se dar uma finalidade a essa criança. A institucionalização, como nós já vimos, é uma medida excepcional. A colocação em família substituta é também uma medida excepcional e, logicamente, que não compete ao Estado criar essas crianças, né? Na verdade, compete ali aos pais, aqueles que desejem desejem ter filhos. Então, esse é o grande objetivo. Passou 30 dias, recém-nascido ou criança acolhidas não foram procurados pela família,
serão automaticamente ali, a partir de 30 dias, né, desse período, serão colocados no cadastro, serão inseridos no cadastro para adoção. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar de programa do apadrinhamento, conforme nós já falamos. Então, o apadrinhamento, né, a pessoa não tem a intenção de adotar. Então, já fica claro por esse aspecto. A pessoa não tem intenção de adotar, mas gostaria de auxiliar, gostaria de ajudar de algum modo alguma criança que o precise, seja de uma família carente, seja em condição de acolhimento institucional. Então, quem é que vai aí fazer o registro das pessoas interessadas no apadrinhamento? O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então, ele vai tratar aí de buscar essas pessoas. E aí, o interessante é o seguinte, o apadrinhamento, a partir do momento que a pessoa se torna o padrinho daquela criança, né, ela acaba assumindo obrigações naturais de um padrinho, ou seja, né, do acompanhamento, do aconselhamento e até mesmo do suporte financeiro que essa criança venha necessitar. Então, ela pode estar institucionalizada, ela vai ter o padrinho. Se ela vai para uma família substituta, o padrinho acompanha também. Se ela é adotada, o padrinho também tem o direito de acompanhar e de continuar participando da vida dessa criança. Interessante aqui falar que esse apadrinhamento pode ser feito tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. É lógico, né, que o apadrinhamento por pessoas físicas ele é um apadrinhamento emocional, ele é um apadrinhamento efetivo. Enquanto o apadrinhamento por pessoas jurídicas, ele é um apadrinhamento de um suporte financeiro. A pessoa jurídica vai suportar financeiramente ali parte ou totalmente as despesas inerentes àquela criança ou àquele adolescente. Então, o parágrafo 1º diz que o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaborarão com o seu desenvolvimento nos aspectos moral, social, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Então, este é o apadrinhamento. E o apadrinhamento também é interessante. Olha, agora eu quero apadrinhar, agora eu não quero mais apadrinhar. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. A pessoa, ela assume essa responsabilidade, né? Até porque, como regra geral, os padrinhos substituem os pais em situação de ausência. Eles não querem ser pais, mas numa situação excepcional, eles têm a responsabilidade do acolhimento também dessa criança ou adolescente. Eles não querem, eles nunca quiseram ser pais, mas eles acabam assumindo, né, subsidiariamente essa responsabilidade também. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. E lembrando mais uma vez que esse programa de apadrinhamento vai lá do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, tá? Então, esse é um fato extremamente importante, né? O objetivo do apadrinhamento é esse suporte, né? É esse suporte emocional, é esse suporte financeiro às crianças e aos adolescentes. E como eu disse, permite-se tanto o apadrinhamento por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças e adolescentes com o fim de colaborar com o seu desenvolvimento. Lembrando que esse apadrinhamento tem como finalidade suporte financeiro. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Então, ou seja, aqui esse apadrinhamento, né, de início, ele não vai ser para qualquer criança. É para aquelas que muitas vezes não podem ou não têm a possibilidade
de retornarem para suas famílias e também é difícil ali, muitas vezes, a adoção. Então, esse é um outro aspecto também da finalidade do apadrinhamento, né? A criança está institucionalizada, mas ela sabe que ela tem alguém que olha por ela, né? Alguém que a visita, alguém que a leva para passear, alguém que passa a ter também uma certa autonomia sobre ela, mas não é pai e não é mãe, né? E o apadrinhamento é importante porque ele não vai criar essa falsa expectativa de adoção. É claro desde o início, né, de que aquelas pessoas não têm a expectativa da adoção, mas que eles têm ali, eles querem ser responsáveis afetivamente, educacionalmente, afetivamente por aquela criança. Então, o perfil dessas crianças, desses padrinhos também tem que ser diferente. O perfil deles é o perfil de quem não quer adotar. André, mas e se eles se apegarem tanto à criança e depois quiserem adotar? Existe algum impedimento? Não, não existe nenhum impedimento. Mas, inicialmente, eles não desejam adoção, senão eles já entrariam com o processo de adoção de início, de plano. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos, como eu já disse, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, ou até mesmo por organizações da sociedade civil. Então, seja, a sociedade organizada também pode agir, também pode atuar, né, como forma de motivar, de fomentar a proposta do apadrinhamento. Parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa ou pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Então, ou seja, se o padrinho age de algum modo, de alguma forma, contra o melhor interesse da criança e do adolescente, ou até mesmo praticando crime contra elas, né, logicamente que eles são imediatamente afastados por força da decisão da autoridade judiciária. E essa comunicação, como dito aí, tem que ser uma comunicação imediata. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer distinções discriminatórias relativas à filiação. Pessoal, nós mudamos um pouquinho de assunto agora, passamos para o artigo 20, e é importante dizer o seguinte: assim como família não deveria ter distinção, né, como eu disse, família é família natural, originária, não tem que haver distinção, né? O filho também não tem essa distinção. Filho é filho, independentemente se ele é biológico, se ele é adotivo, não importa, né? E nenhuma discriminação pode existir. Antigamente existia, tanto quanto a questão dos direitos hereditários, né? Tanto no Código Civil como no Código de Menores. Hoje não mais. Hoje não há distinção. Filhos são filhos sem nenhum adjetivo. Artigo André, 20. Oi, pode falar, doutor. no caso do apadrinhamento, você pode escolher a criança que você quer ser padrinho ou não? É no programa e eles escolhem e você tem que aceitar. O que vai existir é o seguinte, logicamente que deve também ali existir um laço de afetividade, né? Então, por exemplo, tem as famílias cadastradas ao apadrinhamento e existem as crianças que são destinadas ao apadrinhamento. Conforme nós vimos, não são todas. São aquelas que remotamente retornarão para a família natural e são aquelas que também, por alguma razão, dificilmente serão adotadas, seja pela região, né, seja por alguma questão de doença, de afetividade, de deformidade, talvez de necessidade especial, que logicamente que nós sabemos que infelizmente as famílias que adotam, elas querem escolher, né? Eu sempre digo isso. A família natural, quando um homem e uma mulher se casam, ou independentemente do tipo de gestação, né, o pai e a mãe não escolhem o filho, né? Ele reza para nascer com saúde. Agora, a família, quando vai adotar, ela tem por hábito querer escolher. Ela quer escolher a idade, ela quer escolher o perfil, ela quer escolher a cor dos olhos, ela quer escolher a cor do cabelo, ela quer escolher o sexo, né? Então, o grande problema da adoção no Brasil hoje, por isso que muitas crianças não são adotadas, porque a família quer escolher traços, né? E o apadrinhamento, o que se tem, então, é o seguinte: primeiro é aquela família, como eu disse, que faz parte do programa, né? E vocês terão, no caso, existirá as crianças que são postas no programa também.
penso eu que os padrinhos podem optar, ou eles podem manifestar sua preferência, sua afetividade, tá? Não é algo que é imposto a eles também não, doutor. Ah, sim, obrigado. Porque senão seria estranho, né? Imagina, você vai ser padrinho dessa criança, mas não, dessa criança eu não quero ser, né? Então, assim, primeiro que já é um ato de dedicação, a pessoa já está se doando ali, né? Logicamente que não haverá essa escolha como ocorre lá pelos pais adotivos, mas eu entendo também que não pode ser uma imposição. Beleza. Então, o artigo 21 fala exatamente de um outro aspecto, que é essa questão do direito, né? O poder familiar, olha só o que diz o artigo 21. Isso foi uma grande mudança também que nós tivemos, um grande paradigma aí do Código Civil de 1916 para o Código Civil de 2002, com vigência em 2003, né? Onde nós tivemos a alteração, nós tivemos aqui a supressão do termo pátrio poder. Hoje nós temos o poder familiar, até porque nós sabemos que na nova concepção da formação da família, pode ser que não exista um pai, pode ser que existam duas mães, né? Hoje nós temos as mais diversas formações da instituição familiar. Então, o poder familiar será exercido em iguais condições. E aqui ele ainda faz, aqui a redação ainda é ruim. Ele coloca lá pelo pai e pela mãe. Pode ser que tenham duas mães, pode ser que tenham dois pais, né? Então, o poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe na forma que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência, né? O pai quer criar os filhos de um jeito, a mãe quer criar os filhos de outro. Se discordar, vai para a justiça, o juiz decide o que é o melhor para a criança e para o adolescente. Vocês têm a referência, né, dos artigos do Código Civil, da Constituição e até mesmo da Convenção das Nações Unidas sobre a criança, os direitos da criança. Então, aqui ele já vai citar, né, que o poder familiar será exercido nos termos da legislação civil, nos termos do Código Civil, né? E agora, como eu disse, é um poder familiar, porque antes era o pátrio poder. O pai tinha um poder absoluto sobre os rumos da sua família, dos seus filhos. E hoje nós temos aí, como dito, o poder familiar. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações legais. Olha o que diz a súmula 309 do STJ. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Vocês vão ver que direito civil, ação de execução de alimentos, existe ação de execução de alimentos por quantia certa e existe ação de execução de alimentos. Qual que é a diferença? Os 3 últimos meses da prisão. Os outros meses anteriores a esses 3 últimos não incumbe a prisão, por quê? Porque esses alimentos já perderam o critério da essencialidade, já perderam esse critério da urgência, né, para que a criança seja de fato alimentada. Se já viveu mais de 3 meses sem receber alimentos, é porque, lógico, está fazendo falta, mas ela pode estar passando necessidade, mas perdeu o critério da urgência. Então, o artigo 22 são as obrigações, né? São aqui as incumbências, dever de sustento, de guarda, de educação dos filhos menores. Então não é uma faculdade, é um dever. E dever é aquilo que não se discute. Não se discute se o pai tem obrigação ou não de sustentar um filho, ele tem obrigação. Não se discute se um pai tem o dever ou não de proteger um filho, ele tem o direito. Ele tem o dever. Não se discute se um pai tem o dever ou não de educar um filho, não, ele tem que educar o filho. Né? Então, ou seja, são essas informações, né, que dizem aqui. Se vocês observarem depois aí os artigos do Código Civil, vocês vão ver como é que o Código Civil trata todos esses deveres que os pais têm sobre os filhos no exercício do poder familiar. O parágrafo único ainda diz mais: a mãe e o pai, ou os responsáveis,
têm direitos iguais e deveres de responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Então, o pai tem o dever de educar, o pai tem o dever de transmitir as suas crenças, mas a criança também tem a liberdade de pensar diferente. A criança ou adolescente também tem liberdade de ter uma crença diferente. Então, é importante que seja observado dessa forma. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, que é o que eu disse. Se tudo que nós falamos até agora é para que a criança ou adolescente seja mantida na sua família natural ou original, né, não se aplica mais aquilo que dizia o Código de Menores, que era o afastamento da criança por questões socioeconômicas, né? Não se afasta, isso não existe mais. Antes existia, hoje não existe mais, né? Hoje o que se tem se a família está numa condição em que passa a necessidade, em que não tem condição de criar os próprios filhos, nós temos lá o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos programas sociais, nós temos meios em que o Estado, né, auxilia pelo fornecimento de valores, de dinheiro, para que essa família possa criar os seus próprios filhos, né? Ser pobre não é motivo para os pais perderem os filhos. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo, então só esse não basta. Esse associado a outro, vamos analisar. Então, não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente, não é uma faculdade do Estado, é uma obrigação, ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção, né? Então, as frentes de trabalho, né? Os auxílios emergenciais, tudo aquilo que nós observamos aí, né? O BPC, o benefício de prestação continuada. Então, existem todos esses direitos agregados, existem todos esses direitos aí que amparam essas famílias carentes na manutenção, na criação de seus filhos. Parágrafo 2º. A condenação criminal, olha aqui, pessoal, isso é importante. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará na destituição do poder familiar, exceto na hipótese do crime ter sido cometido contra o outro pai, contra outro genitor ou genitora, ou contra o próprio filho ou filha. Aí sim vai gerar a destituição do poder familiar. Ou seja, se o pai atenta contra a mãe, ele perde o poder familiar contra os filhos. Se ele atenta contra a vida de um filho, ele perde o poder familiar de todos os filhos, não só do filho contra quem ele atentou, né? Então, é algo que a lei institui para a própria proteção da criança e do adolescente, para afastar de fato aquela pessoa da convivência familiar. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente. Não há outro meio, não há outra forma, né? Em procedimento contraditório, nos casos em que a legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres da obrigação, que nós já vimos lá, que alude ao artigo 22. Então, quando o pai não cumpre com sua obrigação para com os filhos, né? Quando ele expõe essa criança, esse adolescente a um estado de perigo e age contra o melhor interesse da criança e do adolescente, pode, né, como diz aí, a perda ou a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, né, mediante um contraditório, ou seja, esse pai, essa mãe tem o direito de se manifestar nesse processo. Esse contraditório, essa garantia, né, de que o Estado não será arbitrário nas suas decisões. Seção 2, da família natural. Olha o conceito de família natural. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, essa é uma família natural, seja ela monoparental, seja ela homoafetiva, não importa, mas ela é natural. Entende-se por família extensa. Olha aqui, quem é a família extensa? Já expliquei para vocês na aula de hoje,
ou ampliada, que é a mesma coisa, aquela que se estende além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais as crianças ou adolescentes convivem e mantêm vínculo de afetividade. Então, ou seja, aqui é onde nós temos o conceito. O que nós estamos estudando agora é o conceito da lei. A lei traz para nós esses esclarecimentos sobre o conceito, tanto de família natural como de família extensa. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos. A lei cria meios facilitadores para o reconhecimento da paternidade, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então, o que o Estado fez, o que a legislação fez, na verdade, aqui, é a atribuição, é a possibilidade jurídica do reconhecimento espontâneo da paternidade. Né? Lógico, ou seja, dos genitores reconhecerem a paternidade dos seus filhos. Né? E isso, logicamente, implica em questões patrimoniais, em questões familiares. Né? E esse reconhecimento da paternidade, conforme diz aqui, olha só, o parágrafo único, ele é extremamente importante. O reconhecimento pode preceder o nascimento, ou seja, mesmo antes do nascimento do filho, ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes, ou seja, né? Eu vou reconhecer determinada pessoa como meu filho, mas ele já morreu. Se ele não deixou descendentes, pessoal, isso não gera efeito jurídico nenhum. Não tem finalidade de ser, tá? Agora, se ele deixa descendentes, esse reconhecimento da paternidade pós-mortem, ele vai gerar efeitos aos descendentes desse filho falecido. Tanto os efeitos patrimoniais, como efeitos pessoais, de nome e assim por diante. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo. Não pode ser realizado por procuração, por exemplo. Indispensável, imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado, logicamente, aí o segredo de justiça. Então, esse reconhecimento de filiação é um direito personalíssimo. Os pais podem reconhecer os seus filhos e os filhos podem, logicamente, buscar judicialmente o reconhecimento da paternidade na justiça. Né? Então, por isso que nós temos a ação de investigação de paternidade. Então, pessoal, nós terminamos aqui o conteúdo que era programado para hoje, né? Fiquem aí, aguardem um pouquinho que eu vou fazer a chamada agora nominal. Só um instante.